Vamos falar sobre o Dia Mundial da Saúde Mental. Muitas pessoas não levam a saúde mental tão a sério quanto a saúde física e, no entanto, a depressão e a ansiedade aparecem entre as principais causas de afastamento do trabalho. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a psicóloga Josiane Freitas, que é diretora da Perfix Consultoria, empresa especializada em gestão de pessoas e saúde nas empresas. Oi, Josiane, bom dia, muito obrigada pela participação. Bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigada por estar aqui com vocês hoje. Josiane, quais são as principais atitudes por parte da empresa que podem causar esses problemas de ansiedade entre os funcionários? Na verdade, o ambiente de trabalho, né, muitas vezes ele é um ambiente estressante, né, é um ambiente em que tem uma série aí de cobranças. E às vezes o profissional, por não se sentir muito competente ou preparado, né, capaz para atender todas as demandas, também exerce aí uma pressão sobre si que pode estimular essa questão da depressão, né, de desenvolver os sintomas depressivos. Não há um gatilho único, né? Pode ser, como você falou, um ambiente, um contexto ali. Exatamente, não há um motivo único, né? Normalmente é o ambiente, a forma em que a organização lida e gerencia as suas atividades, a pressão que ela coloca sobre os colaboradores, sobre os profissionais da empresa, e também tem os aspectos da própria pessoa, né? Do indivíduo. Esse trabalho, né, estressante, no momento em que tem um desemprego também tão em alta, uma pesquisa recente mostrou que o brasileiro está cada vez, não está otimista, né, em relação à manutenção do emprego, apesar desse recuo que tivemos aí no índice de desemprego no país. Isso contribui ainda mais para essa sensação, para o aumento dessas saídas por depressão, por exemplo? Afastamento por depressão? Sim, contribui significativamente para a depressão e para a ansiedade, né? Porque esses cenários de incerteza geram uma insegurança que contribui para o desenvolvimento desses transtornos, inclusive para o transtorno bipolar, síndrome de pânico. A incerteza gera insegurança e aí, né, tem uma série de fatores que pode estimular para que o indivíduo desenvolva um transtorno. E quais são os sinais, né, característicos da depressão? A gente deve ficar de olho em que tipo de sinal? Então, algumas características baixo astral, né, aquela tristeza, né, essa tristeza, na verdade, acho que vale a pena até precisar, né, Andréia, porque, assim, a questão é que tem dias em que nós estamos tristes, tem dias que nós estamos alegres, então essa questão de estar triste, sentir tristeza faz parte do ser humano, né, nós também estamos num momento em que parece que nós não nos permitimos ficar tristes. Nós olhamos aí as redes sociais e tudo mais, e sempre as pessoas estão alegres e felizes, que é o que elas transmitem, né, ou postam, enfim, divulgam, e aí você começa a fazer confrontando com a tua realidade, e isso pode ir te aumentando aí a sua tristeza. Então, quando eu falo de baixo astral ou tristeza, é baixo astral, uma tristeza recorrente, que acontece assim, por dias, por um período de tristeza. Perda de interesse com as atividades cotidianas também é uma característica. Problemas para dormir, né, insônia, mudanças às vezes no peso e no apetite, divulgação e planejamento de atividades, dificuldade para você realizar suas atividades diárias, dificuldade de concentração, indecisão, esquecimento, uma série de fatores aí de características que apresentam que você pode estar com alguns sintomas depressivos. É importante frisar que não é uma característica, né, isolada, mas sim os sintomas aí vão aparecendo e vão aparecendo características, uma somada à outra, que pode gerar essa depressão.
imagino que isso possa até confundir um gestor, por exemplo. Você citou aí dificuldades para a realização de tarefas, dificuldades de concentração, ou seja, há uma queda na produtividade desse funcionário. Se ele não percebeu os sinais e não pediu afastamento, ele pode talvez até ser desligado da empresa por talvez ter sido avaliado errado pelos seus chefes. Com certeza, né? E é exatamente esses aspectos. A gente às vezes para de olhar o indivíduo, né, como ser humano, como pessoa, e a gente acaba vendo ele como um profissional que precisa trazer resultados para a empresa. Se ele está com alguma dificuldade ou não, muitas vezes a gente não olha ou às vezes nem quer saber, não quer nem levar em consideração esse aspecto. Até mesmo por às vezes não saber o que fazer, como conduzir, né? Então, realmente pode acontecer sim de ele estar passando por um momento em que ele está com esses sintomas de depressão, né? E que se ele fosse acolhido e que recebesse um apoio, orientação, para que ele pudesse realizar o tratamento, com certeza, ou possivelmente, esse profissional não seria desligado da organização. Então, como é que a gente pode lidar com a depressão no ambiente de trabalho? Na verdade, assim, o ambiente ele precisa ser um ambiente facilitador, né? Ele precisa ser um ambiente em que as pessoas consigam olhar para identificar essas características e apoiar e acolher o indivíduo. Mas o tratamento da depressão não acontece dentro da organização. Então, assim, nós temos que orientar que os profissionais que estão com depressão ou ansiedade, eles devem de buscar ajuda, né, profissional, com psicólogo, em alguns casos até mesmo com psiquiatra para a intervenção de medicamento, e para que a gente consiga, dentro da organização, simplesmente acolher e dar apoio para que esse profissional não entre aí em um estágio mais grave da doença. Agora, eu estou imaginando aqui um cenário bem preocupante, né? Você falou aí que esse estresse ocupacional, né, aumenta aí o número de casos de depressão. Hoje em dia você tem, por conta da crise também, um enxugamento, né, das empresas, cobrança excessiva de metas e uma pressão mesmo existente, né, no mundo do trabalho, e que a pessoa tem que ter um domínio, um controle emocional muito grande muitas vezes, né? É muito mais exigido hoje. Sim, na verdade eu digo sempre que, assim, às vezes nós somos treinados, nós somos educados para desenvolver as nossas habilidades técnicas, né? Então conhecer sobre aquela atividade que você realiza e tudo mais, mas nós não somos treinados ou educados para trabalhar a nossa inteligência emocional, né? E atualmente, no cenário em que nós vivemos, a inteligência emocional, a forma como você estabelece a sua relação intra e interpessoal, né, o quanto você se conhece, para que você consiga se relacionar com os outros, é fundamental, né, porque realmente nesse momento a gente vive um momento de muitas incertezas e de uma alta cobrança no mundo do trabalho. Os dados do Ministério do Trabalho, em 2016, mostram que mais de 75 mil pessoas tiveram afastamento, né, do ofício, da função que realizava, em decorrência da doença, né, de depressão e ansiedade, em decorrência das doenças dos transtornos mentais. E esse índice vem crescendo. Então, são índices que apontam que realmente a gente precisa olhar para essa doença, depressão e ansiedade, de uma forma diferente. E é muito difícil, né? Às vezes eu ouço relatos aí de pessoas dentro da organização. Nossa, é difícil para mim entender que essa pessoa está doente, porque eu olho para ela e ela não apresenta doença, mas ela está com depressão. Eu não sei como lidar com essa situação, né? Então, a gente tem muitos líderes que às vezes trazem esse questionamento. E aí a gente precisa fazer um trabalho de conscientização com o líder para mostrar para ele o que é a depressão, que a depressão é sim uma doença e como ele pode tratar, né,
cuidar e gerenciar esse seu subordinado. A depressão, ela tem os mesmos sintomas da síndrome, né, de esgotamento profissional? Eu não diria que tem os mesmos sintomas, mas eu diria que ela tem sintomas semelhantes, né? Em alguns aspectos elas são semelhantes, mas elas são, as doenças são diferentes. E isso pode contaminar, né, o ambiente? Pode contaminar os colegas? Por exemplo, no caso do esgotamento profissional, como é que funciona? Então, na verdade, assim, ela contamina os colegas por uma série de questões, né? Às vezes o esgotamento profissional, né, a pessoa fica agressiva, irritada, ou às vezes tem perda de produtividade, aumenta, faz com que a equipe tenha que desempenhar atividade, ou às vezes é aquele profissional, como eu disse, irritado, que você não consegue nem chegar perto para falar, né, ou para passar uma atividade. Então toda a equipe, às vezes, em algum momento, fica sem saber como lidar com aquele profissional que está passando por essa pressão, né, por esse sintoma aí, por esse transtorno de excesso de trabalho. Então a gente tem, e tem as pessoas, e aí às vezes o ciclo talvez vicioso, né, em que você entra num processo às vezes até de compulsão pelo trabalho, né? Que você quer dar conta das atividades, você vai assumindo mais responsabilidades e aquilo vai chegando a uma sobrecarga em que realmente o profissional entra num processo de estafa. E as consequências, elas são física e emocional. Né? Quem é que está mais propenso a sofrer? São os profissionais em início de carreira ou as pessoas que estão mais tempo no mercado? Olha, assim, o profissional que está em início de carreira, ele sofre, né? Só que com uma outra perspectiva, né? Porque ele está no início de carreira, então eu diria que ele está com mais gás, porque ele está numa fase de exploração, de buscar o processo de desenvolvimento da carreira dele, ele está disposto a aprender, ele está com mais energia para esse processo. Os profissionais que já estão numa fase de manutenção, numa fase de desengajamento, já tem um nível de tolerância menor do que o profissional que está em início de carreira. O profissional que já está nessa fase de manutenção, de desengajamento, ele já tem algumas coisas para ele, já não faz mais sentido. Então, ele sofre tanto quanto, só que a forma com que externaliza o sofrimento é diferente. Quais são as profissões assim, que mais sofrem com essa síndrome, né, de burnout? Então, na verdade, hoje eu diria que dentro do mundo corporativo, todas as profissões têm impacto com essa síndrome. Todas elas acabam sofrendo de alguma forma com a síndrome. Tem profissionais que normalmente, assim, eu não diria quais são as profissões, mas eu diria que são o perfil de profissionais que tem um nível de exigência consigo, né? Um nível de autoexigência muito grande e de comprometimento, e que às vezes a gente coloca aí que tem outros fatores na vida que também interferem para que o profissional desenvolva a síndrome. E aí, mais uma vez, esses sintomas aí podem ser confundidos com desmotivação, má vontade, né? Com certeza, né? E nós estamos falando de depressão e assim, na verdade, os transtornos mentais, eles acabam, de alguma forma, confundindo, né, até para o diagnóstico, e depois também a questão de sempre parecer que a pessoa está, entre aspas, né, fazendo corpo mole, não querendo realizar atividade, se aproveitando às vezes dos colegas de trabalho. Então, é muito importante esse processo de conscientização dos transtornos mentais que pode ocorrer dentro da empresa e que, na verdade, podem não, né? Ocorrem, eles estão próximos, eles estão do nosso lado, né?
ou às vezes com a gente, muitas vezes. Mas aí, como é que reverte isso nesse crescimento, esse aumento? Como é que as empresas podem adotar medidas para prevenir a depressão e a ansiedade? A depressão e a ansiedade, a gente, né, tem trazido que é a doença do século por uma série de questões que o ser humano tem vivido. E é importante que a gente traga para dentro da organização programas de promoção e prevenção à saúde, no qual a gente pode trabalhar desde palestras, workshops, de sensibilização para os temas. E é importante que a organização tenha uma estrutura de acolhimento desses profissionais. O que eu chamo de acolhimento, às vezes, é um atendimento por um profissional, né, um técnico da área de psicologia, ou às vezes, em algumas empresas da área de enfermagem, para que possa fazer esse primeiro acolhimento ao profissional, identificar e, às vezes, orientá-lo ao qual é o melhor tratamento para ele, no sentido de quais são os profissionais que ele deve buscar. Porque, às vezes, pode ser simplesmente um momento, um dia, uma semana, que não está sendo a minha melhor semana, e aí eu preciso desabafar com alguém, conversar e entender o que está acontecendo, como também pode ser um processo mais grave de depressão, pode levar até até um suicídio. Né? Então, é muito importante que a gente tenha esse processo de prevenção e promoção dentro da organização. Agora, na sua opinião, as empresas, por exemplo, que têm esses profissionais, né, têm assistentes sociais ou psicólogos atuando, você acha que o funcionário que percebe esses sintomas, ele tem a liberdade de falar abertamente do que está acontecendo, ou ele pode também ter medo de sofrer algum tipo de preconceito por parte da empresa ao receber um diagnóstico como esse? Existem os dois cenários, né? Nós temos como prestadoras de serviço, nós prestamos serviços em organizações que realmente vivem os valores da organização, que é estabelecer essa relação de cuidado, e que se o profissional procurar o serviço de apoio, ele vai receber todo o apoio da organização e ela vai entender o momento em que ele está vivendo, não vai sofrer nenhum tipo de retaliação, mas também conheço organizações que em algum momento o profissional não se sente tão seguro justamente por medo. E aí eu acho que a gente tem que trabalhar de cima para baixo, né? Porque quando a gente está colocando o programa, não é simplesmente para atender nenhuma norma, nenhuma regulação, ou simplesmente para dizer eu tenho esse benefício. Mas sim é para realmente viver esse valor cuidado. Então, tudo tem um tempo de maturação, né? E eu acredito que à medida que o programa vai se estabelecendo dentro da organização, os profissionais acabam se sentindo seguros para vir e se abrir. Agora, e aí, eu estou imaginando essa questão do preconceito, né, que tem, e é uma coisa que pode atingir qualquer um, inclusive aquela pessoa que muitas vezes não tem, né, essa tolerância, esse cuidado com o colega, né? Sim, e na verdade pode atingir qualquer um, e existe realmente o preconceito. O preconceito existe dentro e fora da organização, né? E em alguns momentos, em algumas situações, dentro da família, né? Então é importante a gente entender o processo e até poder oferecer o apoio mesmo para que o profissional, e assim, nós já tivemos algumas experiências dentro da organização em que o profissional recebeu o apoio durante esse período em que ele estava passando pelo processo de depressão, e o rendimento dele estava baixo, a produtividade dele estava baixa, ele estava com risco mesmo de perder o emprego, quando foi diagnosticado e como transtorno depressivo, recebeu todo o apoio da organização e o profissional conseguiu se restabelecer nas rotinas dele de trabalho, e hoje está na organização
fazendo ótimos resultados, tanto para a organização quanto para ele, como o desenvolvimento da própria carreira, né? Que ótimo, isso é um exemplo, né? Acho que passa segurança, né? Confiança para os demais colegas também dessa empresa. Sim, com certeza, né? Isso fortalece os programas de prevenção e promoção, né? Porque, olha, para ele deu certo, funcionou, eu então me sinto um pouco mais seguro para buscar o programa, né? Para buscar a orientação, porque é sério esse trabalho. Então, é um processo aí, quando eu estou falando, né, dos programas de prevenção e promoção, tem um tempo de maturação desses programas, né? Para que a gente consiga aí colher os resultados. Os dados são alarmantes, né? Porque, segundo a Organização Mundial de Saúde, a estimativa é que 350 milhões de pessoas no mundo, né, sofrem de depressão. Nesse contexto, nesse total, 15% podem cometer suicídios. Hoje, ela é a segunda causa principal de morte entre pessoas de 15 a 20 anos. E a expectativa é bem negativa, né? Até 2020, a depressão será uma das maiores causas de afastamento de trabalho no mundo. Quer dizer, tem que tentar mudar o mais rápido possível esse cenário, né? Tentar reduzir isso. Sim, com certeza. Realmente, os dados nos assustam, né? Mas essas são realmente informações que há algum tempo a gente já vem trazendo, já vem levantando e já vem mostrando que alguma coisa precisa mudar, né? Tanto no ambiente de trabalho como na forma com que a gente tem vivido a nossa vida e organizado as nossas rotinas, porque da forma com que nós estamos realmente, a população tende a adoecer dia a dia. E nessa situação que a gente vive de insegurança, né, de crise, então é mais um motivo, quer dizer, para se cuidar, buscar, olhar mesmo para si, né, e buscar atendimento caso perceba alguns sinais de que está entrando em depressão. Uma vez diagnosticando, né, essa depressão, ela pode ser momentânea ou não? É um tratamento que deve seguir para a vida toda? Acontece isso, a pessoa entrar no processo de depressão por uma fase daquele momento, daquela situação, daquele contexto, e depois de um atendimento ela nunca mais voltar a ter esse problema ou não? É para sempre o tratamento? Sim, não. Para sempre, assim, na verdade nós temos estágios aí, né, no nível de gravidade. Então a gente tem algumas transtornos de depressão e graves, pode ser recorrente, e aí sim, em alguns casos, a pessoa necessita de tratamento para a vida toda, mas nós temos muitos casos em que a gente chama aí de um grau de depressão mais leve ou moderado, em que a pessoa passa por um processo de tratamento e pode ser que nunca mais ela volte a ter a depressão, né, o transtorno depressivo. Então, pode ser, sim, os dois cenários, né? Ou tratamento para a vida toda, dependendo do grau da questão, né? Está desenvolvendo a depressão. Como também pode ser que algumas pessoas não voltem mais a ter. Mas o que é importante, né, também frisar a forma com que nós tratamos a depressão, sabe? Em alguns momentos, a gente acredita que entrar com medicamento vai resolver e pronto, eu só preciso tomar o medicamento. O medicamento ele é importante e fundamental em alguns casos, mas eu normalmente digo assim, sabe quando você vai reformar uma casa e você às vezes precisa colocar aquelas madeiras para segurar a parede, para a parede não cair? Então, o medicamento funciona mais ou menos como essas madeiras, né? Que aparam a parede, né? Para que a parede não caia. E o processo de terapia e o processo de acompanhamento da pessoa que está doente é o pedreiro que vem para reconstruir essa parede. À medida que você reconstrói essa parede, você pode tirar essas madeiras e a vida segue. Então, o profissional de psicologia seria esse pedreiro que vem para ajudar a reconstruir. Se você, às vezes, não faz o acompanhamento com os dois profissionais, em alguns casos, né, com o medicamento e com o acompanhamento psicológico, essa madeira que está ali segurando essa parede pode apodrecer.
E aí você vai lá, o médico volta e ele muda o seu medicamento por um tempo e você volta e assim você vai trocando de medicamento porque a sua madeira vai apodrecendo. Então quando a gente tem a combinação dos dois tipos de tratamento, com certeza o resultado é diferente. Josiane, muito obrigada, tá, pela explicação. A gente torce, né, para que esses casos não se confirmem nessa previsão da Organização Mundial da Saúde, que as pessoas encontrem uma forma de viver com mais paz e, uma vez percebendo esses sinais, que busque o mais rápido possível atendimento e tratamento, né, como você disse, com os dois profissionais, o psiquiatra, para ter esse amparo aí, no tratamento medicamentoso, e um psicólogo para fazer essa reconstrução, né, Sim. necessária. Obrigada. Nós torcemos mesmo para que a gente consiga aí conscientizar e mudar alguns aspectos para que esses dados não se concretizem. Obrigada mais uma vez, Josiane. Bom dia para você. Eu que agradeço. Bom dia. Eu conversei com a psicóloga Josiane Freitas, que é diretora da Perfix Consultoria, empresa especializada em gestão de pessoas e saúde nas empresas.